King humilha Atomic Samurai a nível atômico, depois de mostrar seu poder oculto nível Deus nessa análise completa e imperdível do capítulo 189 de One Punch Man. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo 189 de One Punch Man começa mostrando uma capa incrível da Yuta, a personagem nova apresentada no capítulo passado. E se você viu uma análise passada aqui no canal, sabe que por lá eu disse que ela entraria para a associação de heróis, já como heroína da classe S, passando a infernizar a vida do Saitama. E o fato dela aparecer aqui de novo foi mais um indício disso. Na primeira página do mangá, já vemos o motor King ativado, o que deixa todos apreensivos, porque isso significa que o King já está pronto para a batalha. Ou pelo menos, é o que todos ali pensam. Só que isso era exatamente o que o Samurai Atômico queria, e ele já chama o King para fora, a fim de medir as suas habilidades. Será que ele fez a mesma coisa com o Silver Fang, já que ele considerava ele seu rival? Kamikaze pergunta se o King era mesmo tudo aquilo que falavam, já que ele mesmo nunca viu uma demonstração de seus poderes. O herói mais forte da Terra então pergunta se ele tinha viajado até ali só para saber disso, o que deixa o Kamikaze bem impaciente, chegando a começar a puxar sua espada, dizendo que ele poderia lutar ali mesmo, dentro do restaurante. Nessa hora, o King fica tão assustado que engasga com um pedaço de atum que estava comendo, levando os hashis em direção ao Atomic Samurai, o que deixa seus subordinados assustados. Yaya, Bushido e Okama Itachi falam que isso é imprudente, até mesmo para o homem mais forte da Terra, e que isso poderia significar o seu fim. O próprio Kamikaze completa dizendo que mesmo ele, o King, não ia conseguir vencê-lo apenas com aqueles hashis descartáveis, enquanto o King diz que aquela não era nem a sua intenção. Atomic Samurai pega uma maçã que estava ali perto e joga na direção do King, e em um movimento que não conseguimos nem ver, ele fatia ela toda, mostrando ao seu oponente o que esperava por ele, e chamando o King novamente para fora do restaurante. Já do lado de fora, em um campo aberto, o Kamikaze pede para que o King faça de conta que ele é um monstro e vá pra cima com tudo. Nessa hora, o King começa aquele vitimismo de sempre. Por que isso tá acontecendo comigo? Por que sempre comigo? Por que ninguém me deixa em paz? Aquela conversa depressiva que já entrega que ele precisa de uma terapia. Curioso para saber qual o movimento o King faria, o Samurai Atômico começa a desembanhar a espada, enquanto o King, em pensamento, começa a implorar pela sua vida, elevando ainda mais o seu motor King. Enquanto isso, os discípulos do Atomic Samurai analisam a situação. Okama Itachi e Yaya dizem que o King está cheio de aberturas, uma leitura que o Garou também fez lá atrás. Só que o Bushido diz que esse é o segredo do King, fazer o seu oponente pensar que ele tem aberturas claras para ataques, e no momento em que o seu oponente atacar, ele finaliza a luta com um golpe só. E o seu mestre Kamikaze também sabia disso. Bushido ainda fala para os seus colegas olharem bem para o King, que estava tremendo, e notarem que debaixo de toda aquela guarda baixa tem um verdadeiro monstro com uma clara sede por sangue, o que faz ligação direta com o que eles falaram do Amai Mask no capítulo passado. Kamikaze fica imóvel e o motor King só aumenta, o que faz o samurai pensar duas vezes antes de partir para o ataque. Só que esperar o primeiro golpe da batalha não fazia muito o estilo do samurai, então ele decide tomar a dianteira, levantando a sua espada contra o King, que fica mais desesperado que CLT, vendo que o seu salário não caiu na conta, gritando de desespero para ele parar. King diz que hoje é terça-feira, e embora o Kamikaze não tenha percebido isso, o seu aprendiz Yai percebeu. Aquele mesmo papinho furado que ele jogou pra cima do mendigo imperador lá atrás. King então fala que não precisa dizer mais nada e vira as costas para ir embora. Só que como desgraça para o King é coisa pouca, o Atomic Samurai manda ele voltar e explicar o que ele quer dizer. Pressionado, o King fala que a atmosfera é composta por 8 partes de nitrogênio e 2 partes de oxigênio, mas também de óxido de carbono, metano, cálcio e outros. Mas o que pouca gente sabe é que o A também carrega frações de Engel-Watts, que em reação com o bonilesano encontrado na radiação, causa um fenômeno orgânico chamado José. Olha o papo do cara, meu irmão. Ele ainda completa dizendo que quinta passada foi lua cheia, por isso ao meio-dia de hoje seria agachamento duplo. E só os antenados tinham percebido isso. Depois do Samurai Atômico dizer que não entendeu foi nada, o King completa o seu blefe supremo, perguntando a todos se eles pelo menos conheciam a reação 12 na Bring. E assustados, os discípulos do Kamikaze respondem que não. Resumindo, King explica que se ele lutar com o Atomic Samurai naquele dia, uma tragédia ia acontecer, por causa da reação em cadeia que aquele fenômeno ia gerar. E como ele não queria causar baixas desnecessárias, ele ia puxar o carro dali. King então vira as costas e sai dizendo que o mundo estava de cabeça para baixo. E uma luta entre heróis só ia piorar a situação. Mas o Atomic Samurai fala para ele parar onde estava, pois ele ainda não tinha terminado o seu assunto. Pode parar aí mesmo. Aqui, o King admite que não existe mais nada que ele possa fazer e precisa se entregar, contando toda a verdade sobre ele ao samurai e aos outros, que ele não tinha poderes coisa nenhuma. E ele ainda imagina que isso vai fazer com que ele leve um soco na cara, mas é bem melhor que ser fatiado de bobeira. E nessa hora, vemos o maior poder do King se manifestar, como eu explico nesse vídeo aqui, e que salva a pele dele, porque do nada, o Kamikaze admite que ele estava certo.
e que eles não deveriam mesmo lutar. Não por um motivo tão banal, inacreditável. Sem dúvidas, o King tem dois poderes, como eu expliquei lá naquele vídeo, a lábia e a sorte. E quando ele usa esses dois poderes juntos, mesmo inconscientemente, sai da frente, porque é o combo perfeito que faria até mesmo ele derrotar o Saitama caso eles lutassem. Kamikaze fala para o King que tinha o último pedido a fazer, antes que ele fosse embora, que ele tentasse cortar uma maçã na frente dele. Só que o King diz que ele é um completo amador com as espadas, mas o Atomic Samurai insiste, dizendo que não importava, pois ele conseguia ler as pessoas só pela forma como elas pegavam na espada. Kamikaze vai além e diz que consegue perceber que tipo de vida uma pessoa leva apenas pela forma como ela corta algo com a espada, e que inclusive foi assim que ele aceitou treinar os seus 3 discípulos, que também passaram nesse teste há um tempo atrás. King então pega a espada e se agacha na frente da maçã, enquanto todos ficam apreensivos. O motor King começa a soar novamente, e ele se prepara para desembanhar a espada para o corte. Mas algo inacreditável acontece. Ele simplesmente percebe que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Só que é muito fácil mudar isso, só sentar o dedo aí. E isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas que também gostam de One Punch Man. 2 minutos e 40 segundos se passaram, e o King finalmente larga a espada, fazendo todos se perguntarem o que tinha acabado de acontecer. E enquanto todos ficam paralisados, o King aproveita e sai de fininho, rezando para que ninguém mais chame por ele. O herói mais forte da Terra ainda revela que o seu braço está exausto depois de segurar aquela katana por tanto tempo, e que além disso, estava começando a ter dor de estômago. E o fato de todos estarem encarando ele por tanto tempo só piorava a situação. E quando ele estica o passo para ir embora, admitindo que não tinha mais como mentir para os heróis, o Samurai Atômico finalmente realiza algo impensável, que o King tinha cortado a maçã tão rápido que ele nem tinha visto, igualzinho ao seu mestre da espada, o Nichirin. Embora seja a maior loucura do mundo essa conclusão do Kamikaze, vale lembrar que esse pensamento dele não foi tirado do nada, já que no capítulo passado ele presenciou outro mestre da espada fazendo um corte super rápido que também superava o seu corte atômico, sem nem mesmo tocar nela. Só fica imaginando que tipo de corte alguém como Saitama faria. Aqui nesse caso, o Kamikaze admite que o corte do King foi até superior ao do seu mestre, já que segundo ele, o golpe foi executado tão rápido que a espada nem percebeu que foi sacada. Aos olhos do herói, mestre da espada, isso é um feito absurdo de poder, e nunca foi tão fácil enganar as pessoas, pelo menos para o King. Samurai Atômico ainda admite que tudo que ele pode fazer é ficar calado diante dessa situação, já que foi ele que procurou esse conflito. Só que o que ele ganhou foi sair totalmente humilhado, e o pior, diante dos seus discípulos. Com medo que os seus discípulos não queiram mais lhe seguir, Kamikaze pergunta se eles ainda continuarão do lado dele, só para eles responderem com a convicção inabalável que sim. É importante destacar que esses caras que seguem o Kamikaze são bem leais, já que se fossem os discípulos do Tank Top Master, por exemplo, eles não pensariam 2 vezes em seguir o King daqui pra frente, abandonando seu mestre. Só que esses caras aqui não. E essa lealdade merece ser reconhecida aqui. O Kamikaze diz que o King não é um amador coisa nenhuma, pelo contrário, ele é um verdadeiro monstro. Porque depois dessa, mais do que nunca, ele precisa treinar. Percebendo que ninguém estava seguindo ele, o King diz que vai para casa tomar um Rivotril. E ao sair dali, o Atomic Samurai fala aos seus discípulos que alguns heróis mais velhos, próximo a eles, literalmente derramaram lágrimas de sangue para superarem suas limitações, que por isso eles não podiam decepcionar. Tenho certeza que nessa hora ele falava tanto do Silver Fang, que se aposentou, como também dos seus colegas, o Zanbai e o Amahari, que tiveram seus CPFs cancelados no último arco. Mas algum tempo depois, eles se deparam com o King e o Saitama jogando videogame. Muito provavelmente ou no QG da associação, ou então em uma locadora, ainda na cidade M. E presenciam o Saitama, literalmente, chorando lágrimas de sangue por perder pela milionésima vez para o King. Confusos, eles perguntam ao seu mestre se ele estava se referindo ao Saitama, quando deu aquele conselho de antes. Só que ele balança a cabeça dizendo que não, e o capítulo infelizmente acaba aí. É impressionante como Murata se supera a cada capítulo, porque sempre que a gente acha que o mangá trouxe o ápice do humor ou da ação na história do One, ele vai lá e se supera. Diria até que se esse capítulo não for o mais engraçado da obra, está entre os mais, porque eu, pelo menos, na primeira leitura, ri do começo ao fim, e tenho certeza que você também. Curtiu o vídeo? Então compartilha com todo mundo que gosta de One Punch Man. Se inscreve no canal ativando as notificações. Até a próxima, valeu!